vídeo anterior, vocês viram que tem muitos ruídos, né? Passou um carro de som aqui anunciando falecimento de pessoas no município. De vez em quando passa um carro e às vezes o barulho ele sai aqui. Aí quando você analisar, né, esses ruídos, lembre-se, né? A gente não está em estudo fechado, isso é normal e faz parte. Observe só, a matéria, o outro vídeo que eu vou fazer para vocês, para não ficar tão longo com relação ao outro, ela tem propriedades e são divididas em duas partes. As propriedades da matéria, elas podem ser gerais ou específicas. Quando é que elas gerais? São comuns a todo tipo de matéria que não permite diferenciação entre um tipo e outro. A específica se aprimora a isso, não é? Como são singulares cada tipo da matéria, a gente define elas nessa lista aqui, nessa relação. Propriedades gerais. Eu tenho massa, impenetrabilidade, indestrutibilidade, volume, extensão, divisibilidade, compressibilidade e inércia. Na parte posterior, aí eu tenho elasticidade, descontinuidade. Aí eu tenho as propriedades funcionais, que são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Vou tentar fazer alguns experimentos com relação a um desses. Aí eu tenho as propriedades específicas. Propriedades físicas, como um ponto de fusão e ponto de ebulição existente nela, o processo de fusão e solidificação, vocês estudaram isso desde a quinta série. E o processo de transformação, aí eu tenho calor específico e tenho densidade. Então, na nossa próxima atividade eu vou fazer experimento com relação a isso. E ainda vou mostrar alguns experimentos com relação à dureza, né, maleabilidade, né, ductibilidade. Vou fazer alguns experimentos relacionados a esses termos, né? A textura, as análises que a gente fará será com resultado desses experimentos. Então, as matérias, a matéria em si, ela pode se dividir em duas partes. Por isso que eu disse as matérias. A matéria específica, né, que é uma propriedade dela, e a matéria em si com os seus dados gerais. Ela pode ser apresentada em gerais e específicas. Todas essas características estão em coisas que estão ao seu redor, né? Propriedades gerais. São propriedades gerais as que não permitem que haja diferenciação entre os corpos, pois são independentes de substâncias de que eles são feitos. São dependentes desse termo, das substâncias que são feitas, né? São exemplos de propriedades gerais, como eu disse a vocês, da matéria. Primeiro, massa. Todo o corpo ele tem massa, né? Se é matéria, ele tem massa. E há uma diferenciação nisso. No exemplo aqui você tem uma maçã e você tem um peso, numa balança. Eu poderia utilizar outro material, né, existente aqui na minha casa para representar isso. Uma barra de chumbo com relação a um vidro qualquer, ou um pão pequeno com relação a uma laranja. O que é que isso tem a ver com esse exemplo aqui? Porque, embora sendo diferentes, eles não deixam de ser matéria, e ambos têm massa. Vê só, impenetrabilidade. Dois corpos, já falamos isso, já debatemos, que não ocupam o mesmo lugar no espaço. Isso é interessante. Se eu pegar uma garrafa, for colocar ela dentro d'água, você vai perceber que o ar vai sair para que a água entre. E isso se aplica a esse exemplo, a impenetrabilidade. Quando ao bater o prego em uma madeira, se observa que a madeira abriu espaços, as fibras celulares ali da madeira vai dar espaço para que entre o prego. E não posso bater outro prego em cima do prego, porque dois corpos não podem, né, ocupar o lugar no espaço. Você sabe que a matéria ela não se destrói. Lembra do conceito Lavoisier? Na natureza, nada se cria,
nada se perde e tudo se transforma. Então, a matéria ela é indestrutível e essa característica é indestrutibilidade. Vamos fazer alguns exemplos também com relação a isso. Volume, ela tem um volume. Por exemplo, um pedacinho de chumbo em um saco dá um volume pequenininho. Mas se eu pegar um saco de algodão, vai dar um volume gigante. Mas a massa e peso com relação à nossa gravidade são diferentes. Então, toda matéria tem um volume, tem um tamanho. Ela também tem uma extensão, né? E ela também se divide. A matéria, ela se divide. Ela tem volume, ela tem extensão e ela se divide. E quando ela se divide, eu chego na última parte dela, que é o átomo. Toda matéria é formada de átomo e nessa divisibilidade a gente chega na parte final dela. A palavra átomo significa não divisão. Os gregos acreditavam, os primeiros que trabalharam a teoria, Leucipo e Demócrito, que a matéria não se dividia, a última parte dela. Por isso denominou de á, não e tomo divisão. Mas ele se divide e dentro dele tem as 3 partículas principais. Você já estudado, prótons, nêutrons e elétrons. Compressibilidade. Vamos ver também um exemplo sobre compressibilidade. Então a matéria ela se comprime. A inércia é relacionada ao movimento, né, existente nos corpos. Então, quando você fez esse processo de decorrência de leitura, aí a gente vai analisar outros fatores. A elasticidade. A matéria, ela também tem essa característica. Algumas delas, né? Ela faz esse processo de elasticidade. Dentre esses, o elástico, como vocês aqui estão vendo, né? E a descontinuidade. Quando eu for descrever todas essas propriedades para vocês, com os exemplos, as mágicazinhas aqui que a gente faz, não esqueça que elas estão relacionadas a essas 2 propriedades, as gerais e as específicas. E dentre esses meios tem as funcionais, né? Vou criar aqui um ácido para vocês e uma base, e talvez um óxido, para a gente ver como é que isso se aplica no nosso dia a dia. E as propriedades específicas, né? A gente vai fazer alguns experimentos com relação a isso, tá ok, pessoal? Faça essa releitura quando você tiver na próxima aula e a gente se aprimora mais com relação a esse conteúdo, na prática dos exercícios, tá ok?